Bom, eu quero começar essa entrevista perguntando a você, Otávio, sobre a gênese desse projeto. Ele foi um projeto que você foi convidado a participar, ou o qual você já havia estabelecido um roteiro e apresentou para produtores para que assim ele fosse viabilizado? Ele foi um convite. Eu sou de natureza contador de história. Eu gosto de contar história desde sempre. Eu fui criado com a bochecha doendo. Meu pai contava piada o tempo todo. E eu sempre estou procurando uma história bonita para contar nessa fase da minha carreira. Eu fui procurado pelo Gabriel e pela Georgiana Guine, os filhos. Eles queriam fazer um filme sobre a vida do pai. Eu me apaixonei imediatamente pela história. Falei, olha, não, já devia ter sido feito há muito tempo. Jorge Guine, ele ocupa um espaço no imaginário do homem brasileiro que merece uma história. Ninguém passa indiferente à história do Jorge Guine. Ficou rico, ele nasceu rico, decidiu não trabalhar nem um dia sequer na vida, morreu pobre no Copacabana Palace e foi talvez invejado por 100% da geração dele. Então ele merece uma história, ele vale. Fazer um filme, como ele atravessou décadas, né? Ele vem do começo do século XX até o começo do século XXI, eu achei que essa história valeria com usar a imagem de arquivo, uma pesquisa de arquivo sólida, que nos levasse por essas décadas. E isso seria um belo documentário, não, vamos fazer um longa. Então tá bom, vamos fazer um longa com aspectos documentais, porque é uma oportunidade única usar o Jorge Guine como veículo da transformação que ocorreu na sociedade brasileira. Já que ele foi um membro da elite fora da curva, ele permite essa viagem. E no ocaso dele, foi quando, falando da Gênese, foi quando eu resolvi fazer o roteiro com essa linha e quis, obviamente, levar ele para o lado do ocaso, porque o ocaso dele foi extraordinário. Foi uma tentativa vã, quer dizer, não deu certo, de voltar a reproduzir sempre aquele estilo de vida que ele conheceu, sem nunca conseguir, é que mostrava e que colocava claro para o espectador que a nossa sociedade, que a economia brasileira, que a sociedade brasileira se modificou muito desde da República Velha, do café, até o começo do século XXI. E essa viagem pelas décadas, o Jorge Guine, como falei, ele é o meu veículo. E Saulo, você é um ator, né, de essência teatral e acredito que excetuando uma participação Minha Mãe é uma Peça 2, esse é o seu primeiro momento no cinema. Então me conte sobre essa nova mídia de trabalho e também como foi, né, a sua escalação para viver o Jorge. Tem sido incrível trabalhar com essas pessoas e principalmente porque foi um projeto que teve muito, como ele mesmo disse, muito afeto, muito carinho, muita paixão. Eu sou admirador do seu trabalho extraordinário. O teste foi bem bacana também, bem tranquilo, nada usual. E foi num dia, eu acordei, a produtora já não tinha me ligado, a gente falou, vamos fazer um teste, eu estava meio sonolento, era meio cedo. Mas acabei indo, tinha eu mais um garoto, não é isso? Não me lembro. Aí me chamou para ver, um pedaço do filme já estava pronto. Rimos muito do que já estava feito. Ele achava uma grata danada. Esse cara tá bom, ele pegou o espírito. E no mesmo simpatizei na hora, né? No mesmo dia eu já fui selecionado. Voltei lá, saí, voltei. E aí fui viver essa maluquice 2 semanas, acho que 2 semanas, eu acho que foram 2 semanas depois eu já estava gravando. Nunca tinha participado de algumas coisas, novela, Minha Mãe é uma Peça mesmo também, era uma coisa bem grande, mas nunca com essa demanda, que é maravilhoso para um ator. Nada melhor do que ter 100% das cenas quase. Não vou elogiar pelo prazer. Eu falei pro Saulo que se eu tivesse 2 anos para escolher o Jorge Guine para o filme, eu teria levado os 2 minutos que eu levei para escolher. Eu tô pagando ele para falar isso. Não, foi pelo prazer, porque é verdade, foi uma integração imediata, assim,
pegou o primeiro texto, já leu, ele deu o sorriso que eu precisava do Jorge Guini, que é um sorriso de canto de boca, assim. Eu nunca sorri demais. Como é que é? Eu já estava, você falando, eu estava sorrindo. Eu nunca demais, nunca de menos. Ele contava uma história, te contava uma piada e não ria no final, ele só dava um sorriso aqui e esperava a sua reação. Ele é o Jorge Guini, é isso. E eu peguei, o Saulo pegou isso perfeitamente na minha percepção, na minha concepção, e convidei na hora. Eu preciso perguntar para vocês dois justamente sobre a escolha de fazer um filme que tem tantos aspectos de ficção quanto também de documentário. Eu acho que pela resposta do Saulo já ficou um pouco mais claro de que a parte documental veio antes, né? Mas quais são, digamos, os desafios de lidar, né, com esses dois formatos quase que simultaneamente para contar a história de um personagem? Para mim? Sim, para vocês dois. O Saulo entrou na parte de dramaturgia no final, sim. Que era uma dramaturgia leve, divertida, depois dramática, mas sempre complementando a trajetória do personagem. O que eu quis foi contar a história do Jorge Guini usando os elementos que eu tivesse à minha disposição. A dramaturgia foi um dos elementos. Eu costumo dividir isso em 4 colunas de sustentação para contar a história do Jorge Guini. A dramaturgia, que não era uma dramaturgia histórica precisa, é o imaginário que você faz do Playboy, as situações que você imagina que ele viveu. As imagens de arquivo que nos levam décadas afora. Os depoimentos que nos conduzem também para esses momentos. Tem o Clóvis Bucão, que é o autor dos Guini, que é um livro muito, muito completo sobre a família, né, sobre a dinastia. Embora ele pensasse na minha história, só a história do Jorginho, os filhos, a ex-mulher, os amigos, todos eles me ajudaram a construir esse painel, junto com as imagens de arquivo e a dramaturgia. E por último, a última coluna de sustentação é a música. O Jorge Guini é fascinado por música, era um cara apaixonado. Então a trilha sonora era uma trilha sonora envolvente. Quando eu costumo contar essa história porque ela é muito legal. O Guto Graçamelo, que é o nosso diretor musical, nós discutíamos muito que música colocar, qual compor, qual pegar de arquivo, tal. E aí você vira para mim e fala assim, mas é como se o Jorginho estivesse escolhendo a trilha sonora do filme dele, não é? Eu falei, Ele tinha esse aspecto. Então esses 4 elementos ficaram a serviço da história do Guini. Então, essa narrativa eu achei que deveria ser inquebrantável, não podia. Eu tenho que contar uma história que tenha um fio e que me leve até a morte dele. E para cada momento da história do Jorge Guini, eu vou usar a linguagem mais adequada para que o público perceba. Então ele vai ser dramaturgia? Vai ser dramaturgia combinada com imagens de arquivo. A música, eu vou perguntar para a música agora o que ela vai me dizer, então vai ser a música. E agora, enfim, e esses 4 elementos estiveram presentes em cada... E eu transitava de um para o outro. Quando eu fiz a primeira vez, houve um certo estranhamento, mas depois eu comecei a perceber que era uma convenção que você faz com o espectador. Eu estou te propondo uma linguagem, mas eu não vou quebrar a história, não é uma história. A história permanece intacta. Eu vou mudar os elementos. E ele foi assim até o final. Antes de começar a achar esse momento que é amalgamar todas essas peças, eu passei um período de pânico, mas depois foi. E acho curioso como você consegue manter até o fim dessa história como se fosse uma narrativa vinda da Era de Ouro, né, de Hollywood. Até mesmo na tragédia da encenação do Jorge. Então eu quero que vocês comentem, principalmente sobre esses momentos em que há essa reencenação, né, daquele momento em que ele viveu na década de 30, né, enfim, né, naquele sistema de estúdio hollywoodiano, e até mesmo como foi imaginar esses breves fragmentos em que o Jorge está com grandes atrizes como a Marilyn Monroe e a Rita Hayworth. Como foi divertido fazer esses momentos? Para mim foi inimaginável. Foi, tipo, eu nasci em 83, então eu não peguei toda essa época. A gente conhece de filme, de livros e de depoimentos. Então, para mim, era uma coisa
surreal você ter um personagem brasileiro, uma figura que existiu de fato e que teve contato com, para mim, não existem mais estrelas como eram naquela época. Então você ter um personagem brasileiro que esteve presente, que vivenciou e que principalmente trouxe essas estrelas maravilhosas para o Brasil era meio surreal. Eu pelo menos tive a sensação de que eu tive que construir essa parte da história junto com todo mundo. Tipo assim, tá, não sou capaz de imaginar isso sozinho, vamos fazer? Então, quando as meninas foram surgindo com as perucas e os cenários maravilhosos, o Copacabana Palace ainda é uma relíquia, né, em pé daquele tempo. Então, tipo, no filme, pra gente, ele é um personagem, o hotel. Então, mais do que uma locação, né? Ele tá dado ali, né? Então, tipo, foi mesmo rever, foi reconstruir. Vamos lá, vamos fazer. E foi. As fotos, os aparelhos, as máquinas fotográficas. A cena da Marilyn Monroe, nós fizemos num set fechado e é uma cena, eu acho uma cena bastante sensual do Saulo e da Ana, Ana Bonilha. É linda ela. É linda. E os dois, eles tinham uma rotina. Eu fui o próprio empata foda, né? Que eu mandava cortar no meio. Mas assim, desculpa a expressão. Mas assim, essa daí foi ruim, né? Foi ruim, né? Mas não, Tá tudo certo. Mas, enfim, é porque eu queria, na verdade, que ele lembrasse daqueles momentos. Então eram atos, eram ações de amor, apaixonados ali na cama, repetidos, com diferentes enquadramentos. Sim. E essa montagem ajudou a reforçar a ideia da lembrança do George Guinle, o momento mais... O auge do filme dele foi quando ele pegou a Marilyn Monroe nessas repetições. E nessas repetições, na filmagem, era filma, vem, abraça, para. Vem, filma, abraça, para. Eu me senti péssimo ali, mas era profissional. Lindo, lindo, lindo. Bom, e esse docudrama, ele desmistifica muito essa máxima de que o George Guillen era somente um playboy, que ele nunca trabalhou um dia na vida dele. Mas eu acho bacana também que ele permite que você também se coloque nos sapatos do Jorge, no sentido de que, de fato, a gente imagina que se tivéssemos nascido nesse estilo de vida, né, talvez não fizéssemos diferente. Então, o que vocês refletem em relação a isso, e até mesmo o legado que, eventualmente, o George Guillen deixou com essa trajetória de vida dele? Bom, o que eu posso dizer é que eu procurei, em hipótese nenhuma, julgar o George Guillen. Eu quis revelar o George Guillen com toda a sua complexidade para que o espectador chegasse a conclusões como essa que você chegou. Quem quisesse recriminar o George Guillen, porque ele nunca passou indiferente. O que me interessou como personagem é que ele não passa indiferente. Você olha com os olhos, você relativiza, você acabou de relativizar. Não sei se eu teria feito igual, mas tem gente que condena. Então, mas não cabe a nossa história, tomar um lado. Era mais ou menos revelar o que aconteceu. É uma época que existiu, que não vai existir mais, ela não volta, e um personagem que ao perder esse espaço, ele, na verdade, o que eu quis fazer foi revelar o quanto nós mudamos, o quanto o Brasil modificou através da tentativa dele de voltar. Mas não julgá-lo absolutamente, porque talvez, como você, eu talvez fizesse a mesma coisa, não teria visto. O filho dele fala isso, que num determinado momento ele fala, ele vendia tudo na casa, tudo que ele podia, para tentar reproduzir o único estilo de vida que ele conheceu. Ele não tinha outro, ele não sabia como fazer. Não preciso de dinheiro, vou vender um quadro que meu outro filho me deu. Ele vai entender, eu preciso. E acho difícil julgar uma honestidade. Eu sempre penso nisso. É difícil julgar uma honestidade. Você julga escolhas a partir do teu ponto de vista, mas quando o cara diz essa é a vida que eu escolhi e ele afirma isso com todas as letras, sem disfarçar ou sem fingir ser uma outra coisa, fica quase ruim ou fica quase incômodo pra gente falar assim, não, mas o cara não pode fazer isso. Não pode. O cara pode fazer o que ele quiser, desde que ele seja... Passou a vida, se teve algum, foi muito pouco. Ninguém tem notícia de algum inimigo do Jorge Guillen. Ele não fez Todo mundo inimigo. fala que ele é um cara super bacana. Ele não fez inimigos, ele teve uma vida de príncipe, e era um lorde, era um gentleman, uma pessoa docíssima. Foi invejado por muita gente, mas inimigos mesmo, ele conseguiu não ter.
Não vai ser, esse filme não vai ser inimigo dele, posso nenhum. Pelo contrário, tratar ele com muito carinho. Carlos, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer e sucesso com o lançamento. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a você. Um prazer. Obrigado. Obrigado.